Amém? Deus colocou nessa semana uma palavra no meu coração que muitas vezes eu tenho muito zelo. O que é zelo? Muitas vezes nós temos um grande problema de caminhar com Deus e nos esquecermos de Deus. E isso é algo que nós podemos ter a qualquer momento da nossa vida. E no começo da caminhada é lindo. Quem aqui se lembra de quando você começou a sua jornada com Jesus? Paixão, fogo, tudo era Jesus. Você olhava para o céu, Jesus está falando. Você via pessoas que queriam transbordar a todo momento, você queria falar do amor, você queria falar por quê? Quando você é apaixonado por alguém, parece que tudo que você vê e respira é sobre Jesus. Quem se lembra aqui do seu primeiro amor? Eu me lembro. Gente, até música eu escrevia. Eu fazia carta, eu fazia declaração. E assim foi o meu, assim quando eu mergulhei com Jesus. Homens, para suas esposas. Esposa, eu vou te ajudar hoje. Qual foi a última vez, marido, que você fez uma cartinha de amor para sua esposa? O Espírito Santo falou, a outra irmã já está rindo ali, ó, está rindo. As filhas rindo. Ele não lembra nem dos aniversários, vai lembrar da carta, né? O negócio é que quando você está apaixonado, todo o seu lado cognitivo é sobre aquilo que o seu coração está queimando. Então parece que tudo à sua volta respira em torno daquilo que você está apaixonado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente intensa. Então, toda vez que eu começava um esporte, começava algo, gente, eu mergulhava naquilo. Comecei a jogar golfe. Gente, na outra semana eu estava com todos os equipamentos comprados. Eu parecia o Tiger Woods do Brasil. Acontece para que uma paixão, essa que você teve no seu primeiro encontro, quando você aceitou Jesus, que você batizou, que você procurou, o que acontece? Nós entendemos que as aflições têm o poder de nos separar de Cristo, quando nossos olhos permanecem fixos nele. Mas quando permitimos que o medo, distrações, escolhas erradas, orgulho, ansiedade e dor ocupem o centro da nossa visão, começamos a perder a consciência da presença de Jesus. E é sobre esse tema, é sobre essa palavra que o Senhor e o Espírito Santo colocou no meu coração hoje. É quando nós perdemos Jesus de vista. Porque a maioria de vocês, quando chega para mim, eu aconselho muito de vocês para orar, não é que você precisa de uma oração forte, é que você perdeu Jesus de vista. O Alisson liberou uma palavra aqui, que ele falou algo. Ele falou assim, o problema não é o tamanho do problema, o problema é para onde você passou a olhar no problema. O medo te faz ir para um lugar longe da presença. O pecado te faz esconder. Preste atenção. Adão tinha tudo, mas quando ele pecou, a acusação que tinha no coração dele fez ele se esconder da presença. Eu não sei o qual pecado você está sendo acusado por Satanás, mas ele é especialista em te acusar para que você não permaneça na presença. Você acabou de ouvir uma palavra de testemunho, aonde que ele tinha medo de pagar um aluguel, de ficar aqui na América, de ter que voltar envergonhado. E nesse lugar, ele teve que ter uma decisão, uma escolha. E muitas vezes, o nosso problema é que ao invés de recorrermos à fonte da promessa, nós começamos a querer resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma. E é quando nós perdemos Jesus de vista. Outra forma de perder Jesus de vista é na desobediência. Repete comigo, a desobediência me faz me afastar de Deus. Jesus dá uma direção, vão para Jerusalém.
Estava todo mundo indo. Todo mundo vai para Jerusalém. Jesus morreu, um caos. Todo mundo está comigo? Caos. Jesus está morto. E aí ele fala, vão para Jerusalém. Preste atenção, a promessa parece que deu errado. Só que duas pessoas decidem ir para o caminho de Emaús. Jesus mandou ir para onde? Jerusalém. E dois, pela sua incredulidade, por conta das circunstâncias, se afastam de Jesus. E perceba algo, Jesus não para de caminhar com eles, mas eles pararam de perceber Jesus. O caminho da desobediência tira a sua percepção que Jesus está do seu lado, que Jesus está te guardando, te protegendo. Então o desespero deles não era por conta do caos, foi por conta da desobediência. A palavra fala, está lá escrito na Bíblia em Emaús, os discípulos estavam andando, e Jesus estava onde? Ao lado deles. E a Bíblia fala, e eles não percebiam, porque o foco deles estavam no caos e na desordem, e não na promessa, e não na obediência. Existem pessoas aqui, que a sua desobediência fecharam seus olhos para Cristo, e você está desesperado, você está preocupado, você está ansioso, e falando, cadê Jesus? Me esqueceu, cadê Jesus? Será o que... Sabe qual foi o problema? Volte para o lugar aonde você perdeu a paz. A maior chave que eu tenho para te entregar no dia de hoje, se você perdeu a paz em algum lugar, volte para o lugar aonde você perdeu a paz. Se o Senhor te deu uma direção, apenas cumpra, porque aquele que te deu uma direção, Ele é responsável por ela. Só que o nosso problema, o Alisson muito assertivo hoje, falando porque nós sempre queremos viver pelo que vemos. Se o Senhor me mostrar, eu oro por alguns de vocês. A maioria de vocês tem um grande problema, que é o problema de Gideão. Eu preciso de um sinal. Vamos ser vulnerável aqui? Quem ora para Deus pedindo sinal? Pode levantar a mão, seja vulnerável. Vamos, levanta, seja vulnerável. Eu vou te ensinar algo hoje muito difícil, mas é um princípio bíblico. Gideão pede quantos sinais para Deus? Quantos? 3 sinais, repete comigo, 3 sinais. Quantas vezes Deus tirou pessoas da tropa dele? 3 vezes. Quantas vezes você prova Deus, é quantas vezes Ele vai te provar. Cuidado. Porque uma vez eu perguntei para um grande homem de Deus, eu perguntei, eu posso pedir sinais para Deus? Ele fala, claro, pessoas imaturas pedem sinais. Filhos sabem conhecer a voz do Pai. Você nunca viu na Bíblia Jesus falando, Pai, confirma se é você? Você não vê na Bíblia Jesus olhando para Satanás e se importando com ele. Satanás se apresenta corporeamente para ele no deserto. Ele fala, estou pesado, estou opresso, estou não sei o quê. Jesus sabia o que ele carregava. O problema é que muitas vezes nós nos colocamos em algumas situações que a gente só precisa continuar olhando para Cristo. Simples assim. E o que você faz? Eu vou e olho. Para quê? Para a opressão, para o diabo e para o que ele está tentando contra a minha vida. E aí nós perdemos o quê? O olhar para Jesus. Nós perdemos o foco. Nós perdemos Jesus de vista. Um outro lugar que te coloca longe de Jesus são alianças erradas. Deus deu uma direção muito específica para Josué. E ele, por mentira de um povo, ele faz aliança com o povo.
E depois ele precisava exterminar aquele povo, só que ele tinha dado uma palavra. E aquele povo, até hoje, é conhecido como o espírito de Amaleque. Um povo em que precisava ser exterminado, ou seja, alianças que precisam ser encerradas, você quer manter. Por quê? Porque você é um orgulhoso e desobediente. E Deus só falou assim: encerre. Você não sabe o que isso vai gerar para a sua vida e para a sua descendência. Tem alianças que Deus não fala assim: olha, mas bota ele aqui do lado, deixa ele no quarto da sua casa. Deus é muito específico. Toda vez que ele precisava exterminar um mal, que poderia fazer um mal para Jerusalém, ele fala assim: mata todo mundo. Gente, está na sua Bíblia, tá? Não deixa sobrar ninguém, nem os animais. Gente, está na sua Bíblia isso. Tem lugares que Deus já falou: encerra, chega, não anda mais, não come com eles, não visita mais, não fala mais, passou, acabou, boa sorte. Não tem esse louvor? Tem. Tem? Não tem? Tem, eu acho que tem um hino da harpa, né? Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer. Não, não é hino não. Eu acho que é um evangelista que escreveu isso, mas a gente está orando. Tem sim, o evangelista Bel. Tem pessoas que você tem que cantar o hino da harpa do evangelista Bel. Valeu, foi bom, adeus. Deixa eu ver quem está sorrindo. 1, 2, 3, 4. Eu estou aqui 5, eu estou vendo sorrisos. Quem está sorrindo está se entregando. Não tem problema não, minha irmã. Já usei abadá também. O problema de alianças erradas é que em algum momento essas alianças vão te tirar do lugar da presença. Em algum momento a conta chega. Algum momento a conta chega. A maioria das pessoas que precisaram sair do Brasil é porque vocês tiveram que romper alianças hereditárias com a sua família. Ai, Alexandre, que forte isso. Honrar pai e mãe não quer dizer concordar com pai e mãe. Quem está me entendendo diz um amém? Ficou meio tenso aqui. Eu honro meu pai e minha mãe. Não quer dizer que eu concordo. Meu pai viveu as escolhas dele. Mas quando Deus me trouxe para a América, eu entendi, tinha uma aliança geracional sendo encerrada. E se você não obedece em algum momento, você pode correr o risco de não avistar mais Jesus. Um lugar que você perde Jesus de vista. Saul, um profeta de Deus chamado Samuel, ungiu o rei Saul. Ungiu, botou óleo. Ele se tornou rei. Mas em algum momento, o trono de Deus ocupou o coração de Saul. Um lugar que você perde Jesus de vista é quando a bênção de Deus se transforma no altar do seu coração. Quando você passa a idolatrar a bênção mais do que o Senhor. Isso pode servir para o seu casamento. Isso pode servir para os seus negócios. Isso pode servir para títulos. Isso pode servir para os seus dons e habilidades. Quando você passa a idolatrar algo mais que o Senhor. Esse lugar tira seus olhos de Cristo. Você passa a não enxergar mais Jesus. O trono virou um altar, não para Deus, mas para Saul. E desse lugar, ele não conseguia ver Deus. Tem um lugar que te afasta de Jesus, e esse lugar é bem recorrente na vida dos cristãos. Repete comigo, agenda. Me conta aí, o quanto que Deus e o seu tempo com Ele ocupam sua agenda durante a semana. Ah, Alexandre, eu vivo na presença, vive oração. Mentira. Vive não, porque vive me ligando falando para orar. Conversa. Eu quero saber o quanto que Deus tem da sua agenda. Porque o problema é que Jesus te salvou, você teve um tempo incrível com Ele, mas hoje a sua agenda, que era para ser
através de Jesus, você conquistar todas as coisas, ela passou a ocupar a sua vida. Então você não tem tempo mais para servir na igreja, você não tem tempo para estar no culto. Uma vez eu vi o bispo JB falando isso há muitos anos atrás, eu falei, não acredito que esse cara fez isso. Um cara quebrado, assim, sem dinheiro, fez um voto, fez compromisso, fez um voto na igreja, voto no altar, e aí o Senhor deu um grande contrato de licitação para ele, e o cara recebeu a primeira parcela. Na primeira parcela, o cara sumiu da igreja. Sumiu. Na primeira parcela, tá? O cara sumiu. Depois passou 2, 3 meses, o bispo mandou uma mensagem para ele, falou assim, bispo, cadê você? Ele falou assim, eu não tenho tempo mais para ir para a igreja, porque eu estou cuidando das bênçãos do Senhor. E o bispo perguntou algo para ele, falou assim, eu não conheço bênção que te tira da presença. Não conheço uma bênção que te tira da presença. Eu vou repetir. Não conheço uma bênção que te tira da presença. E logo depois, é engraçado que hoje eu mentoro empresários, cuido de empresários. E a coisa que eu mais tenho que cuidar dos empresários é para quê? Que o negócio não roube eles da presença. Hoje eu vivo isso no meu dia a dia. Eu vivo isso no meu dia a dia. Uma vez eu estava em casa e o Espírito Santo falou para mim, eu vou cumprir as palavras, vai acontecer, e eu, glória a Deus, e uma presença no meu quarto, e aí depois que Deus me falou, toma nota disso, daquilo, não sei o quê. Cara, um momento incrível, quando ele acabou, falou assim, mas o seu maior desafio vai ser se manter na minha presença. Deus não falou que o meu desafio vai ser diabo. Deus não falou que o meu desafio é a pomba gira. Deus não me falou que é a Jezabel, que é a Sete Saia, que é a Mulambo. Deus não falou. Ele falou, o seu problema é se manter na presença. Porque se andarmos na luz, como na luz eu estar, Cristo estará comigo todos os dias da minha vida. É uma promessa do Senhor. Então, o problema não é estar em Jesus, está nas minhas escolhas. E tem um grande problema, e outra coisa que te tira de Jesus. Vou fazer uma pergunta. Quem é que veio para os Estados Unidos por uma palavra de Deus? Levante sua mão. Que Deus falou, venho. Muito bem. Por que andais ansiosos, ó povo de pequena fé? Se foi o Senhor que te trouxe, Ele é responsável por te manter e por sustentar você. O problema é que Deus te trouxe para um lugar. O que o Alisson falou? Quando é liberado uma palavra, vem os problemas, as aflições, as dores. O problema não é o problema é para onde você está olhando. Aprenda algo. Sabe por que, Pavone, Deus te deu uma promessa? Você sabe por quê? Não? Pedro, por que Deus te deu uma promessa? Não? Edsan, por que Deus te deu uma promessa? Difícil isso, né? Irmão, você que está aí do lado da sua esposa, por que Deus te deu uma promessa? Porque você precisava. Boa. Flávio, por que Deus te deu uma promessa? Difícil. Fábio Oliveira, por que Deus te deu uma promessa? Preste atenção. Isso tem que mudar hoje, a maior chave no seu coração. Cristo não precisava te prometer nada, porque a Bíblia fala que tudo que Ele precisava Ele já fez na cruz. Amém? Está escrito isso. Tudo que nós precisamos, é direito nosso, está na cruz, que é a salvação e a vida eterna. Ele não precisava te prometer nada mais. Está todo mundo comigo? Mas por que Deus, na sua infinita graça, nos dá uma promessa? A Bíblia fala, tudo é feito por Ele, para Ele e por meio dEle, são todas as coisas. A Bíblia fala que antes do início Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e Ele fala que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Alexandre, por que Deus me dá uma promessa? É porque que quando Jesus fala, eu vou restaurar o seu casamento, quem prometeu foi, eu vou repetir,
Quando Deus fala, eu vou dar os seus documentos, quem prometeu foi? Quando Ele fala, eu vou te dar dignidade, você vai ser um financiador da igreja do reino de Deus, quem prometeu foi? Preste atenção, se Ele prometeu, Ele já está nessa promessa. A promessa é para que você não perca Ele de vista. Simples assim. A palavra e a promessa que Deus te libera é para que você não perca Ele do foco. Em Hebreus 12:2, e mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Algumas traduções falam o autor e o consumador da nossa fé. Preste atenção. A promessa de Deus é um quadro do futuro, para que você não perca Jesus de vista. Não importa se vê a tempestade. A Bíblia fala em Mateus que quando Jesus libera uma palavra, Pedro pisa sobre a palavra, não sobre as águas. Quando ele sai do barco. Alexandre, não estou entendendo. Pedro estava no barco físico. Do outro lado tinha água. Quando Jesus fala, venha, a água não solidifica, a palavra dá um piso para ele. Eu vou repetir. Não foi a água que mudou a forma, foi a palavra que o fez sustentar no sobrenatural. E quando Pedro pisa, ele não pisa sobre as águas, ele pisa na palavra. Porque a palavra está Jesus. E ele continua, Jesus comigo, Jesus por mim, Jesus comigo, Jesus por mim. Só que chega uma hora que ele tira o foco da promessa de quem prometeu, automaticamente de Jesus. Então ele afunda. O problema não foi o mar já existia, sim ou não? O vento já existia, sim ou não? O problema foi ele parar de olhar para o autor e consumador da sua fé. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje, você está entendendo que a promessa de Deus é o que mantém você de pé. Não importa a circunstância, não importa o vento, você vai permanecer olhando para a promessa, você vai permanecer olhando para Jesus, você vai permanecer de pé, porque não importa o que acontecer, não importa o que não importa. Hoje Jesus está te falando, não pare de olhar para mim, porque se eu dei a promessa, eu já estou no seu futuro. Eu já estou construindo tudo, eu já estou colocando as coisas no lugar, só não pare de olhar para mim. A promessa é um quadro do seu futuro, e nele está Jesus. Fique de pé essa manhã. William, promessa de Deus, brother. Continuar olhando para a honra e glória dele. É mais um capítulo do seu testemunho. A gente tem muito orgulho de você. Muito orgulho do homem de Deus que você é. Da família que você está construindo junto com a sua esposa. Já já você vai estar testemunhando aqui o que Deus está fazendo. Flávio, semana que vem a palavra de oferta é sua. Viu, Flávio? Da Ramara, tu mesmo. Não é a Ramara não, Deus falou para mim, você que vai vir testemunhar aqui, então você já pode, Ramara ajuda ele a preparar. Não, tem testemunho e não quer vir compartilhar com os irmãos, misericórdia. Hoje, o Espírito Santo te faz uma pergunta, aonde você perdeu Jesus de vista? Aonde foi? Foi no medo? Foi num caos, numa tempestade? Aonde você perdeu Jesus de vista? Foi numa ansiedade? Foi na sua agenda? Ou foi numa bênção que o Senhor te deu? A tempestade já existia quando Jesus te prometeu. Os problemas surgiram após a palavra, preste atenção nisso. Tudo
está cooperando para o seu futuro. Você não tem o direito de retroceder. Alexandre, mas eu afoguei. A palavra do Senhor fala: e Jesus estendendo a mão. Repete comigo: estendendo a mão. A Bíblia fala, Pavone, que ele correu para pegar Pedro, sim ou não? Não. Fala, Edizan, que Jesus saiu correndo porque Jesus ficou desesperado porque Pedro havia afogando? Não. Fala que ele estendeu a... Eu vou repetir. Não importa o seu problema, Jesus está do seu lado, estendendo a mão. Ele nunca esteve tão perto de você como Ele está agora. Ele nunca esteve tão próximo de você como Ele está agora. A Bíblia fala que Jesus não precisou correr, Jesus não desesperou, Jesus não precisou chamar anjos, porque se você está caminhando na promessa, quem está do seu lado é Jesus. Jesus, Ele está do seu lado. Hoje a única coisa que você tem que fazer é estender a mão. Fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Feche seus olhos, levante suas mãos. Hoje, Jesus, nós nos rendemos. Que todo medo vá embora. Que o amor perfeito venha, Senhor, e lance fora todo o medo. Pai, muda hoje a nossa agenda. Muda hoje, Jesus, os nossos olhos. Nós queremos hoje voltar a olhar para o Senhor. Nós queremos voltar a ter confiança. E não importa se o Senhor mandar andar sobre as águas, não importa se o Senhor mandar mudar de nação, não importa se o Senhor mandar vender tudo, comprar tudo. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós não somos como quem retrocede, mas nós somos como quem avançamos. Hoje nós decidimos avançar em Cristo Jesus. Porque não foi homem que te prometeu. A palavra disse, se lembre: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que eu me arrependa. A minha palavra, antes que volte para mim, ela vai cumprir o que me dá prazer. Se o Senhor te prometeu, basta você continuar a caminhar. Vamos. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra. Eu me lanço aos teus braços, pro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Vamos, abra sua boca, louve o És Senhor. tudo Aproveite esse que momento. eu
Se reconecte com o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Eu me Jesus. lanço aos seus braços, onde encontro Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, e na figueira subirei, e aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, e eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Teu olhar, teu olhar. Eu farei o que for Preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Hoje é um dia que você precisa escolher. Olhar para a promessa não é somente falar: Deus, eu quero o que você tem para oferecer. É falar: Jesus, existe um quadro do futuro, e eu sei que você está nele. Você apresentar para a circunstância a promessa é você dizer para o caos: eu confio em Jesus, eu confio naquele que me prometeu. Você voltar e apresentar as promessas é você voltar: eu sei em quem eu tenho crido. Alexandre, mas a tempestade está muito grande, e se passares pelas águas, eu estarei contigo. Alexandre, o fogo está muito grande. A Bíblia fala que pode ser o fogo mais intenso, você não se queimará, porque o Senhor dará nações por você. Hoje está na hora de você voltar a assumir esse lugar. A ansiedade ocupa o coração de quem perdeu Jesus de vista. O medo ocupa o coração de quem passou a olhar mais para o problema e menos para Jesus. Deixa eu te falar, se você ainda está aqui de pé, vou dar uma boa notícia para você. Se você está aqui de pé, hoje me ouvindo, é porque Deus não perdeu o controle da sua vida. Eu vou repetir para os mais crentes. Vou te falar, hoje vocês não estão pentecostal, eu vou profetizar para esse lado aqui. Deus vai mostrar ainda antes da virada do ano. Aleluia. Você recebe essa palavra? Maurílio, Aline, estou profetizando para vocês também. Receba. Deus vai mostrar que está com vocês e que Ele não perdeu o controle. É uma virada de jogo, porque ontem o que vocês fizeram foi falar: Senhor, nós abraçamos essa nação, nós amamos essa nação, e o Senhor vai legalizar vocês aqui, para mostrar que Ele é Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Annelise e Gustavo, na quinta-feira, o Senhor me deu um sonho. Nós estávamos na imigração americana, só que não estava pegando o documento de vocês americano. Nós estávamos celebrando algo que estava acontecendo
estávamos pegando um visto para ir para a Espanha, levar a palavra do Senhor. E eu falando, Senhor, mas a gente vai para o Brasil. E Deus me falava, não, vocês não vão nem precisar ir, porque tudo que vocês precisam está nessa nação. E eu lembro que a gente saía desse lugar de imigração e a Annelise começou a botar boneco para a mulher da imigração lá, fazer gracinha com a mulher da imigração. E o Gustavo falou, é Annelise. E a mulher ria e a gente saía comemorando. E Deus falou, janeiro e fevereiro vai ser uma viagem de celebração. Eu não perdi. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Essa música é linda. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Jesus, que presença. Quero agradecer você que veio aqui pela primeira vez. Não se esqueça, visitante, nós temos aqui uma lembrancinha. A Andréia e o Vini estão lá atrás. A Andréia está de rosa, hoje está aparecendo a Smurfette. Levanta a mão, Andréia. A Smurfette. Andréia, vem aqui na frente aqui, por favor. Andréia, corre aqui na frente, por favor, deixa o povo te ver. Não, mulher, vem logo. Eu estou contigo, filho. Eu estou. Essa maravilhosa, cheia da presença de Deus. Essa mulher levantada para o Senhor, onde o Senhor refez e reconstruiu a história dela. Você, mulher, que é um grande testemunho de que Deus refaz uma família e constrói uma história, chama a André para tomar um café. Se você está preocupada e acha que Deus não pode fazer na sua casa e na sua família, chama ela para tomar um café. Ela tem um grande testemunho para te contar que Deus é fiel e que Deus faz. Então você que é nosso visitante, você vai procurar ela e o Vini. Ela tem uma lembrancinha linda para dar para vocês. Não vai embora sem isso. E eu quero orar por vocês hoje. Obrigado, André. Gente, eu estou vendo que eu fui lá para o CFNA e só abriu o caminho. Deus me deu uma visão quando eu estava lá. Ele falou assim, vai ser todo ano que você vai começar a levar os seus amigos para serem ordenados pastores. Alexandre, por que pastores? Porque Deus falou, não ore pela colheita, ore pelos trabalhadores. Nós precisamos para aquilo que Deus está fazendo. Como os empresários que estão sendo levantados aqui, como os educadores que estão sendo levantados. Vocês estão aqui, tem uma pessoa que está vendo de Boston, com uma universidade, uma escola de idiomas para servir a Flórida. Está aqui, ó. Deus está fazendo. A pergunta que você tem que fazer é, eu vou fazer parte ou não do que Deus está fazendo aqui nessa geração. Está levantando os médicos. Gente, deixa eu te falar, Deus está fazendo enquanto você está murmurando. Se você trocar murmuração por gratidão, posso fazer um desafio para vocês antes de vocês irem embora? Ninguém gostou do desafio. Challenger. Hoje é domingo. 7 dias de gratidão. Eu estou repetindo. O pneu, glória a Deus. Atrasou o recurso, glória a Deus. Dor de barriga, glória a Deus. O que acontecer na sua vida, você tem um propósito firmado com o Senhor, você vai fazer o quê? Glória a Deus. Porque a Bíblia fala, em tudo glorifique ao Senhor. E vocês vão ver uma atmosfera e o agir de Deus sobre a sua vida de forma sobrenatural, porque Deus não está levantando uma igreja imatura, Deus está levantando uma igreja forte, madura e poderosa, para que a gente possa governar e ser uma resposta para essa terra.
Não são cristãos imaturos que se movem por ventos, são cristãos que se movem por convicção de quem é Jesus e de quem eles são em Deus. Então se prepare para um grande agir de Deus por esses dias. Os testemunhos estão acontecendo, e eu pergunto para vocês: vocês não estão vendo? Os campos já estão brancos. Pai, eu quero abençoar a sua igreja, declarar que sobre eles tem uma bênção, Pai, transbordante. Eu quero declarar que essa semana eles serão impactados pela glória do Senhor, por conta da gratidão que está no seu coração. Eu quero profetizar sobre a sua vida convites sobrenaturais, ligações sobrenaturais, pessoas que você não esperava, convites, contratos, coisas que você não esperava, só porque você decidiu olhar para Cristo, voltar os seus olhos para Jesus. Jesus está falando: eu te chamei, sou eu que te sustento. Eu te chamei, sou eu que pago a conta. Não coloque a mão naquilo que Deus está fazendo. Não coloque a mão, não precisa fazer mágica. Não faça mágica com aquilo que Jesus fala: eu, o Senhor, farei. Porque no tempo oportuno, no meu tempo, o meu nome será glorificado. Hoje devolva para Jesus as ansiedades, as preocupações, e fala: eu volto os meus olhos para Cristo e descanso meu coração, porque a palavra hoje é descansar na promessa, porque aquele que prometeu, Ele é o fiel para cumprir. E que vocês sejam abençoados e luz nessa semana, e que o amor de Deus, que a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você. Vá em paz, uma ótima semana. Jesus te abençoe. Eu amo vocês, beijo. Jesus abençoe.